um outro caso muito ruim que eu sempre achei na nossa polícia é que eles não são de conversar. Ok. A nossa polícia nunca foi de conversar. Independentemente de qual situação esteja a acontecer, eu acho que, tal como disse, devemos pautar, ou seja, a polícia deve pautar por uma abordagem pedagógica, explicar o que está acontecendo de concreto, porque a gente não pode começar a sentir medo da polícia, como se fossem, por exemplo, ou seja, como se a gente fosse terroristas e eles simplesmente querem salvar a E pátria. depois, uma prévia conversa que tivemos aqui no off, você disse que os próprios polícias tiraram, furtaram ou mesmo retiraram os bens dos próprios motoqueiros e cidadãos pedestres. Isso é verdade? Rápida. Eles recebem-te os bens e nem sequer te devolvem. E você não tem como tirar, por exemplo, o NIP ou, por exemplo, fotografar. Não tens como, porque eles vêm todos mascarados e não há como você fazer uma... Não, mas o NIP está aqui exposto no peito. Adílio, quem é que depois de tanta pancada vai se lembrar de que tem um NIP exposto no É peito? importantíssimo tirar o NIP. É isso que eu estou a te perguntar. Quem é que depois daquela abordagem tão cruel vai se lembrar que tem um NIP exposto no peito? As intervenções que são feitas nos subúrbios não são as mesmas que são feitas na cidade. E eu ainda quero aqui... Ou são polícias... Não, se calhar são polícias diferentes. Não, são Adílio, não. Eu acho que o que está na base é que muitos deles não temem quando entram nos subúrbios, porque eles sabem, por exemplo, né, tu vais, por exemplo, numa rua em que eu vivo, aí não há ruas, por exemplo, não há casas que você possa olhar e dizer, não, essa é casa do general X, essa é casa do comissário X, essa é casa do administrador X, não há uma casa assim. Eles, quando entram nesses subúrbios, eles já sabem que aí não há quem, por exemplo, possa fazer peito ou possa colocar barreira, e depois nós somos pessoas carenciadas. Quem é que vai pagar ao advogado se nem para comer nós temos? Okay. Então eles fazem das suas. Por quê? Porque eles sabem que aqueles populares não têm como, por exemplo, levar a peito a situação que poderá acontecer. Ok, muito A bom. troco, se calhar, de ter que entregar o corpo, porque eles queriam confiscar o corpo, digo, da senhora, para que, se vocês não tecerem essas informações, então o corpo vai ficar aqui retido conosco. E olha que no dia seguinte, por exemplo, já seria o enterro. Rádio 20 é líder em audiência na net. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20. Portanto, 15 horas e 4 minutos na rádio, hoje 27 de dezembro, ano de 2023, é isso, né? 4 minutos, né? Pois é, porque às vezes o tablet está certo, às vezes falha, baseei mesmo no tablet. Então, 27 de dezembro, ano de 2022, já está bem no final, temos aí mais 3 a 4 dias, 3 dias, né, na verdade, 4 dias para o final do ano e já está-se a despedir e já entramos para o 2023. Mas antes de entrar para o 2023, eu queria ver o trailer para poder entender o que é que nos espera em 2023, ou entro ou não entro. Então, sejam bem-vindos à primeira entrevista depois do Natal, e Feliz Natal para todos vocês e um próspero ano novo também. Nesse dia estarei aqui para desejar mesmo ano novo. Nós estamos aqui na Rádio 20 para falar sobre música, para falar com Alfarrábio Cogitambundo. Alfarrábio Cogitambundo. Não é estranho, né? Ele vai explicar. Então está aqui conosco na Rádio 20 para podermos então conversar, falar sobre música. Ele traz aqui 2 músicas promocionais. A primeira é Prototipo, a outra é Palavras. E, então vamos aqui conversar sobre as suas músicas, também sobre questões sociais que o mesmo domina e tem aqui alguns reparos para fazer sobre certos acontecimentos que ele foi verificando durante este ano, né? Uma espécie de retrospectiva, e vai então também aqui abordar sobre esta situação. Bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui, tá certo? Obrigado. Alfarrábio, muito gosto. E seja bem-vindo pela sua primeira vez aqui na Rádio 20, né? Claramente que sim. Muito, muito bom, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E bem-vindo à Rádio. Obrigado. Muito bom. Essa boina é o quê? Bem, na verdade a boina é uma das inspirações que nós os ativistas vemos tendo em função do Bob Wine. Ah, ok. Yeah, Também é mas ativista? Também sou ativista. Mas nessa data especial também dedico ao grande astro da música angolana, na Grelha dos Lambas. Ok. Pois essa é também uma forma de homenageá-lo, pois ele foi um artista de grande dimensão, quer seja a nível nacional, como também a nível internacional. Muito bom. Já agora que você falou do Nagrelha dos Lambas, fala-se muito do óbito do Nagrelha. Houve muita lumpenagem, muita ruaça,
danificar os bens, ou seja, danificar os patrimónios públicos. Como é que você explica isso? Tem uma coisa aí estranha, além do normal, é mesmo... porque até o próprio colega dele diz que quem fez isso não é fado na grelha. É aproveitamento da situação, essa roça toda aí que aconteceu. Bem, na verdade eu tenho dito sempre que as ações não justificam o meio. Independentemente de quem ele foi, independentemente de ser um astro, eu acho que não havia razões suficientes para fazerem o que fizeram naquele dado momento. Entretanto, não adianta aqui tipo, julgarmos as pessoas, ou seja, as pessoas de forma coletiva. Okay. Eu acho que isso tem mesmo a ver com a educação individual. Ok, porque também falou-se muito que há pessoas que aproveitaram-se daquela situação para manifestar certos descontentamentos. Exatamente, mas ainda assim, pese embora eu ser um ativista, ainda assim eu acho que isso tem muito a ver com a educação individual. Eu acho que se as pessoas pautassem pela calma, tudo aquilo não aconteceria. Nós estamos sim chateados, isso é indiscutível, é indubitável, mas eu ainda assim acho que se realmente o povo queria mostrar esse descontentamento, a gente convoca várias manifestações. Ok. Então eu sinto que uma das formas de se calhar a população mostrar que realmente está insatisfeito ou teve insatisfeito seria irem ou aderirem às manifestações que a gente vinha organizando e que a gente certamente poderá organizar daqui mais à frente. E que se calhar não são muito arruaceiras. Exatamente, não são exatamente. Então só que houve mesmo arruaça. é mesmo arruaça. Eu acho que isso tem a ver com a educação individual, Okay. tal como digo e repito. Tem a ver com a educação. Porque aquilo não, ou seja, não justifica-se nada, não tem nada a ver, independentemente de estarmos aqui a associar pessoas, mas acho que não tem nada a ver, é mesmo educação individual. Muito bom. Alfarrabi, vamos falar da tua carreira, da tua música. Essa música, Protótipo. Exato. Na verdade, permita-me só fazer uma correçãozinha. É Alfarrábio Cogitabundo e não Bundo. Okay. Falando sobre a música Protótipo, a música Alfarrábio Cogitabundo e não Cogitambundo. Ok. Mas enfim, Obrigado. falando sobre a música Protótipo, ela é uma música promocional da minha mixtape intitulada Informações. A mixtape está já a 99% concluída, no entanto, urge a necessidade de ouvir aqui a rádio, explicar um bocadinho os passos que estão a ser traçados, que é para a conclusão da mesma, independentemente de estarmos aqui a trabalhar de forma individual ou de forma autocéfala, mas ainda assim estamos aqui a trabalhar de forma árdua para que consigamos dar um produto final bom aos nossos ouvintes. Protótipo. O que é que você quer dizer com isso? Na verdade, protótipo significa exemplo. Ok. E por meio daquilo que eu faço, tal como diz o slogan, o Alvanel de Condutas Salubres, que é o condutor de boas práticas, nós queremos espelhar tudo aquilo que são coisas positivas diante da nossa sociedade, afim, como também tenho dito, né? E é uma das minhas maiores missões, que é mudar o mundo para um sentido positivo. Logo, daí a razão Protótipo, e o conteúdo espelha muito aquilo que eu gostaria que a nossa juventude fosse, ou que a nossa juventude seja. Okay. Então daí a razão Protótipo. A música foi feita com o meu magníssimo confrade, o Eric Silva. Produzido por quem? Produzido por Jesus no Beat. Ok. Então a música ainda não está disponível. Estamos só aqui ainda a dar umas picadelas. Mas por acaso ela já está também já está a ouvir a música, já está no ela já no prato musical. Exatamente. E você traz essa música com a intenção de mudar o mundo, como você diz, ou fazer alguns reparos. Como você, há muitos, mas não se sabe se é o número necessário para o número de tantos desalinhados que temos atualmente no mundo. Então, se calhar é uma gota, comparando ao mundo, ao número de pessoas que nós temos, se calhar é uma gota no oceano, 2 ou 3, mas você sente que vai conseguir fazer isso? Bem, é uma missão dura, é uma missão desafiante. Mas tal como Bob Marley uma vez chegou a dizer, né? Eu acho que independentemente dos maléficos estarem a se multiplicar, não é razão necessária para que a gente, que no caso os benévolos, deixe de praticar o bem. Porque é somente praticando o bem que a gente vai conseguir impactar a vida das outras pessoas. Certamente, tal como disse, reitero, é uma missão difícil, dura, mas ainda assim eu prefiro arriscar. Arriscar. Ok, muito bom. Me diz, quando é que foi, por exemplo... Não, já disseste que a música... Ainda não está disponível. Ainda não está disponível, exatamente. Então, foi escrita por você mesmo? Escrita por mim e... produzida pelo Jesus no Beat. Assim foi Dá a um música cheirinho Palavras. para nós, rapidamente?
O rap mostrou-me que a narcotraficância não daria uma relevância merecida. Lapidou o meu senso racional, devolveu a minha moral e colocou-me na vanguarda dessa pleiade. O dinheiro não considera em mim. Eu penso que isso é tudo que eu tenho para Estás a cantar como se estivesse a conversar. Não, graças a Deus, as minhas músicas têm várias perspectivas. Elas podem ser conclamadas, como também podem ser musicadas. Eu tenho essa capacidade de fazer com que as minhas letras sejam transcendentais. Muito bom, muito bom. Então, Alfa Rábio, vamos para um rápido intervalo, tá? Exato. Para podermos então ouvir esta música que está no prato, Protótipo, e já voltamos para mais conversa com Alfa Rábio. Cogitabundo. Cogitabundo, o Alvanel. Opa, aqui me escreveram mal. O Alvanel. Eu que escrevi mal, exatamente. Cogitabundo. Certo. Exatamente. Cogitabundo significa o quê? Qual é a... Cogitabundo é alguém muito pensante. Qual é a língua? É mesmo português, mano. Ah, eu sou a favor do português constante. Tô fora disso. Tá bem. É mesmo português. Alfa Rábio, Cogitabundo, certo? Certo. Vamos então ouvir a música Protótipo e já voltamos para mais conversa. Tá? O Alvanel. Boa escuta e já voltamos para mais conversa com Alfa Rábio. Até já. Ouvinte de volta à entrevista com Alfa Rábio, Cogitabundo. Tivemos aqui a interagir sobre o seu último nome, Cogitabundo, mas tudo bem. Investigue. Vai saber o que é. 15 horas e 13 minutos na rádio, tivemos a ouvir a música Protótipo e agora está no prato a música Palavras, que vamos falar tão rapidamente desta música e depois vamos partir para outro debate, para outra conversa, assim, questões mais sociais, como havia referido no princípio. E essa música Palavras, também toda escrita por si, também escrita pelo Jesus no Beat, Jesus no Beat, né? Sim, produzida no caso. Escrita por ti e produzida pelo Jesus no Beat. Algo que eu gostaria que fosse ficar bem patente é que eu sou compositor. Tal como, não obstante a compositor, eu também sou escritor. E todas as músicas que se calhar poderão ouvir de mim serão e foram escritas por mim. E aí eu sou mesmo um apologista de que os artistas têm que ter punhos e capacidade de escreverem as suas próprias músicas. No entanto, a música Palavras é uma das músicas que faz parte, no caso, da EP intitulada Trinitroglicerina. É uma das EP lançadas em 2020. Tem sempre assim títulos muito voltados para expressões de pouca percepção. Olha que isso também é de forma propositada, porque nós sabemos muito, tal como disse, né, e vou reiterar, que a minha missão é mudar o mundo, é mostrar que não obstante as expressões que a gente conhece, ainda existem milhares de expressões que se calhar alguns não têm o privilégio de pronunciá-las. Então essa é a minha maior missão. E se calhar fazer também com que o público que me tem ouvido vá fazer um bocadinho de indagações a nível lexical, e não só, também fazer mesmo uma interpretação daquilo que eu vou cantar, porque eu tenho dito que a música não é simplesmente uma informação, tal como eu aprendi com Sam the Kid. Eu acho que, não obstante a ser informação, nós temos que dá-la num sentido mais artístico em relação a uma outra coisa, porque não pode ser simplesmente como se tu, por exemplo, estivesse a informar. É como, por exemplo, em poesia. Em poesia nós aprendemos que para a poesia ser uma poesia... Mas apenas os intérpretes. Mas agora, eu refiro-me no meu sentido de compositor. Eu acho que os compositores tinham que primar, não sei, né? Mas eu penso que no rap, porque no rap há pouca cena do tipo, esse vai interpretar aquilo que eu escrevo. Não, no rap é mesmo você tem que escrever aquilo que você canta. São muito inteligentes. São muito exigentes. Então na poesia nós, por exemplo, dissemos assim, né? A poesia existe, ou seja, requer traços específicos para que ela seja uma poesia ou uma proeza. Então, se não obedecer a esses traços, ela deixa de ser poesia e passa simplesmente a ser um texto informativo. Tipo, por exemplo, tu disseres que, olha, eu acho que o Adílio passou por aqui. Não, isso já não é somente um texto informativo. Logo, para ser uma poesia, tu precisas usar metáforas, precisas usar vários outros recursos e outras figuras sintaxe. Como é que enfatizas isso? Bem, do tipo, né? Agora não saberei bem, porque isso é uma questão é uma questão de compor mesmo, mas é tipo tentar dar a entender que existem figuras que nos permitem fazer com que uma informação deixa de ser simplesmente uma informação e passa a ser uma poesia. É mais ou menos nesse sentido. Por isso é que as minhas letras têm essa peculiaridade, mas... Ok, muito bom. Sem qualquer situação. E o que é que fala essa música? Palavras? Palavras, tal como o título diz, palavras. Eu falo um bocadinho sobre palavras mesmo. Sobre como é que eu acho que as palavras são e o que é que as palavras podem fazer quando são mal usadas. Destron, sabes, né? De facto. Então a música, a palavra. E também fiz questão de esmiuçar um bocadinho sobre a questão científica ou gramatical da coisa. Ok. Muito bom.
Vamos partir para uma outra conversa, né? Mas contudo, a música, a palavra está aí a tocar. Exato. Tivemos recentemente a morte de uma zungueira na Teixeira, né? Bem, na verdade não é bem a morte de uma zungueira, é a morte de uma senhora. No caso, a senhora é mãe do meu amigo e ela morreu no hospital, Hospital Geral de Luanda. Mas a zungueira da Teixeira existe? Sim, na verdade são dois casos. Existe esse caso que é um outro, e existe o caso da zungueira. Exatamente, eu gostava antes de falar da zungueira, ok? E teve essa situação, e no meio dessa situação teve intervenção policial. Exatamente. E nessa situação toda da intervenção policial houve uma péssima abordagem dos polícias. Exatamente. Mas você pode dar segmento. O Bem, que houve eu com acho- essa situação da zungueira e como é que os polícias entraram nisso, quando na verdade é para se calhar solucionar uma coisa que não está devidamente bem encaminhada e criam mais arruaças. Bem, antes mesmo que eu toque de forma mais profunda sobre essa situação, primeiro agradeço, né? Agradeço pelo convite novamente, por estarmos a falar sobre esse assunto, porque é algo que eu já queria mesmo fazer. E, secundariamente, peço desculpas a todos os outros agentes que se calhar têm preferem pautar por uma conduta exemplar ou salubre. E, subsequentemente, condeno aqueles agentes que, infelizmente, não têm uma intervenção pedagógica. Eu estava a dizer ao Adílio que o que aconteceu na Teixeira, ou o que a mídia se calhar deu a conhecer, é simplesmente que houve a morte da zungueira, e depois da morte da zungueira, subsequentemente, a polícia interviu. Só que no meio dessas intervenções há algo muito errado que eu consegui observar, que é o caos que a própria polícia cria. Não sei se é algo de forma propositada, né? Mas ainda assim vou atrever-me a dizer que foi algo totalmente propositado. Porque, não obstante o caos, a polícia é quem criou mesmo essa situação de forma propositada, permitam-me. Para quê? Para que eles conseguissem, se calhar, atingir os outros objetivos. Mas como é que a polícia vai propagar o caos, sendo que a polícia foi chamada aí para apaziguar Porque, a situação? Adílio, não entende-se como é possível, por exemplo, os agentes, depois de estarem a largar o espaço do caos, ainda assim terem que agredir, por exemplo, os motoqueiros. Eles agrediam... O que é que os motoqueiros têm a ver com isso? Essa a questão. Aquilo era uma via pública. E sendo uma via pública principal, não havia uma outra alternativa para que os motoqueiros, por exemplo, tivessem que passar. E muitos deles estavam a trabalhar, não obstante a confusão que houve. E alguns, se calhar, em função mesmo do caos, tiveram que abandonar o local. Então, o local em que eles, passa a redundância, eles dirigiam-se, era o local em que em que a frota da polícia também teve. Ok. E eles, por exemplo, naquela de andarem, os policiais, quando vissem, por exemplo, os motoqueiros, eles desciam, batiam os motoqueiros de forma brutal, porque era mesmo isso a intenção, a fim de criar terror por parte dos motoqueiros e assim pegarem nas motas, levaram. Eu presenciei, ninguém me contou. Eu estava a sair do tribunal do Luther, onde Luther, por exemplo, estava a ser julgado. Ou seja, diante de uma situação de tamanha solidariedade da morte da senhora, os polícias ainda criam mais outra situação. Criam uma outra situação de terror. Exatamente. Bateram, por exemplo, batiam pessoas que não têm nada a ver com aquilo, apenas estavam a ver, que é muito normal. Eu penso que, né, após a entrada do Presidente da República, ela havia dito Será que os polícias não disseram, por exemplo, não, olha, a vossa posição é essa, vocês fiquem aqui, porque nós estamos trabalhando nesse sentido, se calhar também os motoqueiros reivindicaram e aquilo criou essa situação, não é por isso? E aí onde está. Um outro caso muito ruim que eu sempre achei na nossa polícia é que eles não são de conversar. Ok. A nossa polícia nunca foi de conversar. Independentemente de qual situação esteja a acontecer, eu acho que, tal como disse, devemos pautar, ou seja, a polícia deve pautar por uma abordagem pedagógica, explicar o que está acontecendo de concreto, porque a gente não pode começar a sentir medo da polícia, como se fossem, por exemplo, ou seja, como se a gente fosse terroristas e eles simplesmente querem salvar a pátria. Não é bem assim. Havia uma necessidade deles terem que conversar com as pessoas e explicar o que é que está acontecendo e se calhar criarem barreiras como tem acontecido em vários outros países ou se calhar em outras situações. Mas eles não fizeram isso, eles batiam as pessoas que tivessem a andar ao arredor. Eu estava a sair do tribunal, por um pouco eu fui vítima. E depois a coisa mais complicada era que, não obstante a polícia intervir de forma agressiva na via principal, nos becos os bandidos também faziam das suas. Quer dizer, a gente não tinha como nem ir para o outro, nem ir para a outra. Porque se tu fosses pelo beco, porque os bandidos também queriam aproveitar-se daquela situação.
Aconteceu na Teixeira. Isso. Na Teixeira, tipo, na Teixeira, digo, Concretamente. na Teixeira onde aconteceu o caos. Mas agora, em direção à Tourada, naquelas imediações, e eu sei que essa entrevista, ou seja, muitos populares que lá estiveram como eu, estarão a ver essa entrevista e muitos deles vão escrever abaixo o que é que realmente aconteceu. Nós vimos, eu estava, inclusive, tive que entrar na casa do meu pai. E depois, uma prévia conversa que tivemos aqui no off, você disse que os próprios polícias tiraram, furtaram ou mesmo retiraram os bens dos próprios motoqueiros e cidadãos pedestres. Isso é verdade? Adílio, eu acho que quando você, por exemplo, leva um bem, digo particular, de um cidadão, você automaticamente estaria a levar mais coisas que naquele bem continha. Por exemplo, se tu levares a minha moto, certamente você não sabe o que... Há motoqueiros, por exemplo, que guardam dinheiros debaixo do banco. Se tu levares a moto, você automaticamente estaria a levar também os meus pertences. E não obstante aos bens pecuniários, você também estaria a levar, se calhar, coisas que se calhar me é íntima. Estás a ver? Então, eu fico assim a me perguntar, quem é que vai nos acudir diante a essa situação, por exemplo, que eu acho totalmente repugnante, totalmente condenável que a polícia tenha agido. E tal como eu te disse, essas situações não acontecem somente em zonas como, por exemplo, em que há tumultos, em que há intervenção da polícia por uma questão de morte. Acontece, inclusive, também nas nossas manifestações. Que é isso que eu estava a dizer, em que a polícia, por exemplo, simplesmente quando te aborda, principalmente os agentes de intervenção rápida, eles recebem-te os bens e nem sequer te devolvem. E você não tem como tirar, por exemplo, o NIP, ou, por exemplo, fotografar. Não tens como, porque eles vêm todos mascarados e não há como você fazer uma... Não, mas o NIP está aqui exposto no peito. Adílio, quem é que depois de tanta pancada vai se lembrar de que tem um NIP exposto no É peito? importantíssimo tirar o NIP. É isso que eu estou a te perguntar. Quem é que depois daquela abordagem tão cruel vai se lembrar que tem um NIP exposto no peito? Ok. Não há como, porque eles já te levam de forma brutal. Se tu reclamares, é pancada contigo. Você nem sequer tem tempo para dialogar com a própria polícia. Ok. Não tens tempo para isso. Como é que você vai pensar logo? Imagina, naquela situação de tanta tensão, como é que você vai imaginar? Não, tenho que olhar para o NIP. Você não vai pensar nisso. Você simplesmente vai querer salvar a tua vida, fazer com que eles não te batam de forma a te prejudicar. E falando em prejudicar, muitos são dos nossos amigos que acabaram sendo mortos depois de terem recebido uma sova da polícia. Opa. Estás a ver? Eu, por exemplo, tenho casos agora de, mesmo até as bombas lacrimogênicas que a própria PIRI usa lá no terreno, quando há manifestações, por exemplo. Não quero aqui errar, né? Mas recebemos informações de que muitas daqueles objetos tóxicos são expirados. Adílio, eu acho que isso aqui é um caso de desumanidade, é um caso de preconceito. Você sente que há esse preconceito, preconceito. Dentro dos Muito polícias? preconceito. Uma das coisas que eu posso relatar aqui é, se a gente reparar, as intervenções que são feitas nos subúrbios não são as mesmas que são feitas na cidade. E eu ainda quero aqui... Ou são polícias... Não, se calhar são polícias diferentes. Não, Adílio, não. Eu acho que o que está na base é que muitos deles não temem quando entram nos subúrbios, porque eles sabem, por exemplo, né, tu vais, por exemplo, numa rua em que eu vivo, aí não há ruas, por exemplo, não há casas que você possa olhar e dizer, não, essa é casa do general X, essa é casa do comissário X, essa é casa do administrador X. Não há uma casa assim. Logo, a polícia também tem lá o seu sentido de psicólogo. Eles, quando entram nesses subúrbios, eles já sabem que aí não há quem, por exemplo, possa fazer peito ou possa colocar barreira. E depois, nós somos pessoas carenciadas. Quem é que vai pagar ao advogado se nem para comer nós temos? Okay. Então eles fazem das suas. Por quê? Porque eles sabem que aqueles populares não têm como, por exemplo, levar a peito a situação que poderá acontecer. Ok, muito bom. É mais ou menos acerca disso. Muito bom. Tivemos também uma situação da mãe do teu amigo. Exatamente. No hospital, muito por conta da demora. A senhora esteve aí a passar por situações e acabou mesmo por falecer. Como é que foi essa história? Bem, antes de eu tocar também nesse assunto, eu gostaria primeiro de dizer e apelar aos nossos... Médicos? Não, médicos não. Vou dizer mesmo, tipo, às nossas autoridades de forma geral. A fim de serem mais cordiais. Eu acho que nós precisamos de mais cordialidade. Porque tal como eu estava a falar ainda em tempos, acho que foi ontem, estava a falar com alguém que parece estar ligado a essas cenas do MPLA. Okay. Ele estava a dizer, não, de forma assim, mais amenizar. Não, você sabe. Eu disse, não, meu irmão, o que você está a dizer poderia ter sido contigo. Você não pode, por exemplo, decorar uma situação que foi mal vista até a nível internacional, mano. Não há justificação por exemplo, para um ato daquele.
A senhora chegou ao hospital, tal como o meu amigo reportou. Aquilo foi uma O reportagem. teu tá amigo é o gravado. filho dela. O filho dela, no Ok. caso. Ele reportou e passou. E na reportagem todos nós vimos que não havia intervenção médica nenhuma. Desde o momento em que eles saíram com o recibo da transferência urgente, não havia intervenção médica. Ficou quanto tempo lá sem ser atendido? Bem, taxativamente a gente não pode dizer, porque é aquilo que eu disse, no meio de tensões, você não tem como calcular as coisas. E eu penso que isso também foi um dos fatores que estavam a fazer com que ele, por exemplo, escorregasse. Porque o que é que aconteceu? Depois dele ter feito aquela reportagem, certamente aquilo marcou e o mundo ficou a saber. E eu acho que até a própria ministra da Saúde ficou a saber desse caso e queriam limpar o suposto bom nome que eles não têm. Porque depois pediram para que ele fosse novamente ao hospital e fizesse um outro vídeo, ou se calhar uma outra reportagem, sei bem como é que eles estavam a pedir, porque aí teve por exemplo, envolvido a gente da expensão e até a própria direção do hospital, porque eles queriam limpar aquela imagem, porque aquela imagem foi muito dura. Pediram para que ele, por exemplo, voltasse a fazer um outro vídeo, já diante das câmeras da TPA e se calhar várias outras câmeras, onde se calhar ele teria que dizer que tudo aquilo foi um mal-entendido, que na verdade na primeira intervenção houve mesmo, ou seja, na chegada deles houve mesmo intervenção médica. A troco de quê? A troco se calhar de ter que entregar o corpo, porque eles queriam confiscar o corpo, digo, Da senhora. senhora, para que, tipo, né, se vocês não tecerem essas informações, então o corpo vai ficar aqui retido conosco. E olha que no dia seguinte, por exemplo, já seria o enterro. Já seria um enterro. Então, eu acho que eles jogaram num sentido mais psicológico, do tipo, né? Como vocês estão aqui, do tipo, nos corre-corre, e a gente já comprou, por exemplo, eles já haviam comprado a caixa, já estava todo o cenário fúnebre montado. Então, vocês só teriam uma única opção, que é dizer sim. Ok. Mas só que, por uma questão também de inteligência por parte da própria família, digo, não aconteceu aquilo que a gente também não queria que acontecesse. Porque depois nós, tipo, né, nós até como amigos estivemos aí a comentar no bairro e até chegamos a falar com um dos familiares de que eles não vão ir distante com essa situação. Se eles realmente querem que o corpo não seja confiscado, então deixem que eles confisquem e eles terão um outro problema a mais. Porque isso não é justificável. Você não pode simplesmente mimar. Eu acho que isso espelha uma tamanha incompetência. Porque nós aprendemos que quando você comete o erro, deves ter a capacidade de dizer: cometi o erro, peço desculpas, e se possível, mostrar um sentido de arrependimento. Arrependa-se. E arrepender é de que forma? Se calhar abdicar daquilo que você está fazendo porque você é incompetente. E certamente essa situação acontece várias vezes. Felizmente o caso da senhora teve repercussão pelo fato do filho ter feito uma reportagem. Mas agora, quantos casos desses é que acontecem que se calhar não têm tido filmagem? Por que a mídia não fala de forma certeira o que aconteceu naquele exato momento? Aí é onde está o maior problema. Ok. Esse é o maior problema. Ok. Ficou deixado então aí a informação, tá? E as duas músicas então, para quem quiser ouvir, quando é que será lançada a primeira música que tivemos a ouvir? Bem, quanto às músicas, eu ainda continuo apelando o nível de apoio, ou seja, continuo apelando um nível máximo de apoio, porque na verdade a música é um trabalho muito dispendioso e para que ela esteja logo compacta, de fato é necessário que haja meios financeiros e não só, para que a gente consiga trabalhar de forma mais depressa. Yeah. Mas agora, as restantes músicas elas já estão disponíveis, podem ser encontradas no YouTube, por exemplo, podem ser encontradas no Tens uma página no Tem YouTube. uma página Basta no YouTube. escrever Alfarrábio Alfarrábio Cogitabundo e eles Tá lá terão o disponível. produto todo. Exatamente. Ou como também, tal como disse, tem Mediafire, tem como é que é esse aplicativo? Mas enfim, é só escrever Alfarrábio Exato. Cogitabundo E que ela eles logo encontram aparece. logo. A internet, Exatamente. o Google é muito inteligente nisto. Exatamente. E link para que as pessoas possam segui-lo nas suas páginas. Bem, tal como disse, é mesmo só Alfarrábio Cogitabundo. No Instagram está Alfarrábio_98. No YouTube Alfarrábio Cogitabundo. E quem quiser também, por exemplo, as músicas, pode puxar-me no WhatsApp. Isso. Que o número é 940 59 3382. Ok. Também chama, mesmo para chamadas, contacto para show, Para qualquer outra contatos, para atividade. shows, para WhatsApp.
Quem quiser é só dar o Este é sinal. o mesmo contacto, É né? o mesmo contato. Ok. Alfarrábio Cogitabundo, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Eu é quem Tive muito agradeço. gosto de ter-te aqui, tá? Obrigado. E, portanto, ficaram as informações, todas que foram partilhadas por si. E agora a interpretação e o raciocínio, a reflexão é por conta de quem ouviu. Já? Exatamente. Cumprimentos, abraços, está tudo dito. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar mais alguma informação que não foi dita aqui? Bem, Tem mais uns 30 segundinhos. Exato. Em primeira mão, gostaria de agradecer a Deus, porque eu sou alguém muito crente, então não poderia deixar de agradecer a Deus pelo fato de me ter feito vivo até agora. E agradecer a todo o meu pessoal da California Records. Agradecer ao produtor que tem trabalhado nas minhas músicas, Jesus Juan no Beat, a minha mãe Maria Jorge e a outra minha mãe, Josefina Manuel. Agradecer a todo o pessoal que me tem seguido nas redes sociais e ao meu pessoal da ICC que eu não deveria deixar ou seja, que eu não poderia esquecer. E a todo o pessoal da ICC e todo o pessoal que tem acompanhado os meus trabalhos. Exatamente. Obrigado mesmo. Está muito forte. Vais voltar aqui várias vezes, tá? Ok, obrigado por isso. Para estarmos aqui, tá? Exato. Alfarrábio Cogitabundo esteve na Rádio 20, então, para falar sobre questões sociais, eu trouxe aqui as duas músicas. Uma delas é a palavra que está aqui ainda no prato musical, que vai levar-nos até o final do programa. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença e audiência na rádio. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Lades Bravo no áudio, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.